Olá, bom dia para você nesta terça-feira, 3 de maio. Mais um dia começa e nada melhor do que bem informado. Pode chegar, agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar sobre os casos de dengue no Brasil em 2022. Em apenas 4 meses, o país fica perto de igualar os casos de todo o ano de 2021. Nos destaques internacionais, Putin pode declarar oficialmente guerra à Ucrânia no dia 9 de maio. E como hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma, a gente traz uma reportagem especial sobre prevenção e cuidados. Não perca! Só neste ano, os brasileiros já pagaram mais de R$1 trilhão em impostos, segundo a ferramenta da Associação Comercial de São Paulo. A marca foi atingida na madrugada desta terça-feira e o estado de São Paulo lidera a arrecadação tributária com mais de R$350 bilhões, o que representa 37% do total coletado no país. O montante equivale ao valor pago pelos brasileiros em impostos, taxas e contribuições aos governos federal, estaduais e municipais. Segundo a associação, os principais fatores são o aumento de preços e a consequente alta da inflação. E agora a gente vai falar sobre o endividamento das famílias, porque o número de brasileiros endividados voltou a bater recorde em abril. Quase 78% das famílias fecharam o mês com alguma conta para pagar. Segundo o levantamento divulgado ontem pela Confederação Nacional do Comércio, o cartão de crédito é o mais utilizado na hora dos gastos. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. O assunto agora é o conflito no leste europeu, que completa hoje 69 dias. O chefe do Estado-Maior russo teria sido ferido ao visitar o fronte de batalha na Ucrânia, na região do Donbás. A afirmação foi feita nesta segunda-feira por um funcionário do Pentágono, sem confirmar boatos de que o militar teria ficado ferido. Donbás é o principal alvo de Moscou em suas operações no leste da Ucrânia. Um assessor do ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashenko, destacou no domingo que muitos oficiais russos tinham sido atingidos por uma explosão em Izium, no leste da Ucrânia, acrescentando que Gerasimov estava no local. Outro conselheiro do Ministério do Interior, Viktor Andrusiv, afirmou na TV ucraniana que Gerasimov não tinha ficado ferido. Aparentemente, ele deixou o local antes do bombardeio. Acredita-se que Gerasimov percorra as linhas de frente para entender melhor as condições no campo de batalha. Os Estados Unidos acusam a Rússia de querer anexar regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. E existe uma expectativa com relação ao dia 9 de maio, data conhecida pelo Dia da Vitória Soviética. A Rússia planeja realizar referendos em meados de maio para tentar anexar as repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo embaixador americano Michael Carpenter, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. De acordo com os relatórios mais recentes, acreditamos que a Rússia tentará anexar Donetsk e Lugansk. Os relatórios afirmam que a Rússia tem planos de arquitetar referendos sobre a adesão em algum momento em meados de maio. The reports state that Russia has plans to engineer referenda on joining Russia sometime in mid-May.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou em fevereiro que reconhecia a independência das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou controlam boa parte do território desde 2014. Nesta guerra, Moscou está se concentrando nas regiões sul e leste do país, em particular no Donbass, que inclui Donetsk e Lugansk, depois de fracassar na tentativa de tomar a capital Kiev. Com a proximidade do 9 de maio, data em que a Rússia celebra com grande pompa a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, o governador da região de Lugansk disse que espera uma intensificação dos bombardeios. E para falar sobre essa possibilidade que as autoridades americanas e ocidentais levantaram com relação ao presidente Vladimir Putin declarar formalmente guerra à Ucrânia no dia 9 de maio, conhecido como Dia da Vitória na Rússia, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcelo Balotti. Bom dia, professor. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo, professor. Essa medida permitiria uma mobilização total das forças reservas da Rússia, o que levaria a uma escalada considerável do conflito. Aonde isso poderia chegar, uma vez que, apesar dele usar o nome de operação militar para o mundo todo, isso já era considerado uma guerra, certo? Sim, a gente tem que considerar que a guerra começou tem já mais de um mês, né, e não se vislumbra no curto prazo um término. E o dia 9 de maio, como o dia da vitória, né, e o discurso do presidente Putin contra a Ucrânia nazista, entre aspas, né, faz a gente remeter à possibilidade de intensificação, né. A declaração de guerra seria uma mudança de patamar no conflito, principalmente pela possibilidade dele recrutar reservas. A Rússia tem perdido bastante militares, né, no fronte, não acredito que estava previsto essas perdas, então a necessidade de mais pessoas trabalhando, mais pessoas no fronte de guerra, pode fazer com que o presidente Putin faça essa declaração, sim. E aí a gente vai ter uma escalada bastante intensa dos conflitos. E a gente poderia falar em terceira guerra, uma vez que diversos países têm apostado aí em armar a Ucrânia? Ou ainda é muito cedo? Olha, eu acredito que uma terceira guerra ainda é muito cedo, mas o conflito vai se estender por mais tempo, né? Ele deve permanecer por mais tempo. A Rússia tinha uma ideia de uma guerra mais rápida, né? E a Ucrânia resistiu, e o Ocidente, ainda com as punições, sem entrar no fronte de batalha, né? Porque não foi atacado nada da OTAN, nem da União Europeia. Então eu acredito que ainda vai ter uma escalada entre Rússia e Ucrânia, mas sem um envolvimento direto ainda das nações ocidentais, né? Da OTAN. Mas a gente vai ter que aguardar mais um pouco para saber se isso vai se escalar para um conflito mundial, né, como foi as duas primeiras guerras do século XX, ou se isso vai chegar em algum tipo de acordo no médio prazo ou no longo prazo. E a estatal russa Gazprom suspendeu o fornecimento de gás para a Bulgária e para a Polônia, que se recusaram a pagar em rublos, que é a moeda russa, ou seja, eles se recusaram a financiar essa invasão. E isso acirrou as tensões entre a Rússia e os países do Ocidente. Falando agora sobre o consumo do gás, a Europa pagava uma quantia absurda por dia à Rússia, né? E aí a gente caracteriza isso como um quadro nítido de dependência. O que tem sido feito para atenuar essas dificuldades e quais as respostas podem ser dadas para o Kremlin? Olha, a Europa tem tentado diversificar suas fontes de fornecimento de energia, né? A Alemanha, por exemplo, está tentando cada vez mais depender menos do gás russo, do petróleo russo. Existe um plano até 2030 da Europa se tornar uma matriz energética ecologicamente mais viável, mas são investimentos que não são de curtíssimo prazo, né? São investimentos que demoram um tempo de maturação, então há uma certa dependência, e essa dependência vai continuar por pelo menos um pequeno espaço de tempo ainda, mas a ideia da Europa é se tornar cada vez menos dependente, ou se tornar totalmente independente da Rússia, até por conta desses conflitos que a Rússia tem
causado, né? Você tem a invasão da Geórgia lá em 2008, a própria invasão da Ucrânia em 2014, isso prejudica o fornecimento de gás, né? Então, o pior talvez já tenha passado para a Europa, né? Os períodos mais frios do ano estão acabando, né? A gente está começando a se direcionar para um período mais quente, mas a Europa não pode ficar refém disso, né? Então, os investimentos têm sido feitos nessa direção de reduzir a dependência e tornar a matriz energética europeia cada vez mais ecologicamente mais aceitável, né? Digamos assim. E no período curto de tempo, né, tem se tentado consumir energia, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm fornecido gás, é muito mais complicado do que o da Rússia, mas de certa forma você elimina, né, uma fonte de financiamento da Rússia ao cortar o consumo de gás desses países. E agora falando um pouquinho mais aqui para o Brasil, né? Porque todo esse redesenho geopolítico, apesar do Brasil não fazer parte da ONU, não estar diretamente ligado a esse conflito, a gente sofre efeitos colaterais. E eu gostaria que o senhor pontuasse que efeitos colaterais são esses e o que a gente pode esperar daqui para frente, nós brasileiros. O conflito ele ataca principalmente o preço de commodity, né? Principalmente combustíveis. A gente está sentindo bastante a alta de combustíveis na inflação, né? E commodities alimentares. Embora o Brasil não seja um grande importador, por exemplo, do trigo europeu, né? O aumento do preço, né? Você tem uma queda de fornecimento de trigo, então aumenta o preço do trigo e isso vai refletir no preço que a gente paga na importação. Isso impacta, né, nas Então, a tendência é que a gente ainda sofra com problemas inflacionários diante desse conflito. A extensão do conflito vai ditar a extensão dos impactos, principalmente inflacionários, para o Brasil, né? A gente já tem uma pressão de inflação elevada, mas isso deve permanecer pelo menos por mais algum tempo, né? Acredito que a gente vai ter um ano de 2022 bastante complicado nesse sentido inflacionário. Não é só o conflito que impacta na inflação, mas também o conflito está provocando pressões inflacionárias aqui. Por isso que é tão importante nós brasileiros continuarmos atentos, né? Porque tudo isso interfere diretamente, de alguma forma, no nosso bolso, enfim, no nosso cotidiano. A gente conversou agora com o professor Marcelo Balotti, que deu para a gente uma aula aqui sobre relações internacionais em meio ao conflito no leste europeu. Muito obrigada, professor. Obrigado, Dani. Bom dia. Um bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o aumento nas mortes por Covid. E como hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma, a gente traz uma reportagem especial sobre prevenção e cuidados. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8h46 no horário de Brasília. O Ministério da Saúde apontou que em 4 meses o Brasil já se aproximou do total de casos prováveis de dengue registrados em todo o ano de 2021. Foram contabilizados 542.038 possíveis casos da doença. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 113,7%. Lembrando que os sintomas da doença são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Nos casos graves, a hemorragia intensa pode ser fatal. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti e a água parada é um dos principais facilitadores para a proliferação do mosquito. Então, atenção com a água parada. Vamos juntos ter cuidado com vasos de planta, pneus velhos e calhas. E o assunto agora é o coronavírus. Os casos de Covid registram um ligeiro aumento no país nessa última semana, mas o suficiente para causar preocupação nos especialistas. O maior alerta é em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Após sucessivas quedas que davam a entender que a pandemia estava com os dias contados, a quantidade de doentes no país aumentou ligeiramente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção
foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Especialistas pontuam que ainda é cedo para afirmar que essa tendência de alta vai continuar. Mas dizem que é preciso acender um sinal de alerta para esses casos. As hipóteses levantadas para explicar o aumento no número de diagnósticos confirmados são o relaxamento no uso das máscaras e o carnaval. O próximo passo será acompanhar a evolução desses números nas semanas seguintes para confirmar a tendência de aumento ou descartá-la. De qualquer forma, a recomendação é para que os cuidados continuem. Como lembram os especialistas, apesar da melhora, a pandemia ainda não acabou. E olha só, o Brasil tem o terceiro dia seguido com alta na média de mortes por Covid. E o número de diagnósticos confirmados para a doença passa de 30.460.000. O país confirmou mais 89 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 663.602. Também foram registrados 6.498 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.460.997 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 126 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 26% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 15.511 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma redução de 5% em relação a 2 semanas. E agora o assunto é a vacinação aqui no Brasil. O país já bateu a marca de 430 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,18% da população, enquanto 76,93% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço ou a terceira dose chega a 41,47% dos brasileiros. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, é claro, a gente espera por você. Até lá!